Fala galera aqui do canal 4K, beleza? Se liga só, Felipe aqui na área, hoje sexta-feira, e sexta-feira é dia de nós sermos ministrados pela Palavra de Deus. Então aproveita agora, pega a tua Bíblia, abre no livro de 1 Pedro, e hoje nós vamos falar sobre a diferença do ser versus o fazer. O que será que Deus está esperando de nós hoje em épocas que está tanto se falando de ir, de fazer e de cumprir o nosso chamado? Será que Deus está mais preocupado com o que nós sejamos ou com aquilo que nós estamos fazendo? Então se você ficou curioso, já aproveita agora, se inscreve no canal, deixa teu like e ativa o sininho e acompanha a gente até o final do vídeo. E sem mais demoras, bora pro vídeo! Então pessoal, pegou a tua Bíblia, já abriu no livro de 1 Pedro, nós vamos ler do capítulo 1, tá bom? Do verso 13, aliás, do verso 14 até o verso 15, beleza? Então acompanha comigo aí, diz assim, ó: como filhos obedientes, ou talvez a tua Bíblia esteja escrito como filhos da obediência, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo, tá bom? Aqui nessa passagem, na verdade, é uma exortação apostólica, porque quem está escrevendo isso aqui é o apóstolo Pedro. Então, Pedro está trazendo uma exortação para a igreja falando sobre santidade. Então ele fala assim que não é para nós nos voltarmos para os nossos maus desejos. Está falando sobre uma vida de pecado, que não é legal que nós nos voltemos para os nossos desejos pecaminosos, né? Mas ele está fazendo uma exortação à santidade, porque ele está falando, ó, sejam santos, assim como Jesus foi santo, né? Ele cita um texto das Escrituras e repara o que ele está falando com o termo sejam, que está se referindo com o fato de ser. Ou seja, a santidade está totalmente atrelado com quem você é. E presta atenção que quando Pedro inicia o verso 14, que nós acabamos de ler, ele fala assim, ó, como filhos obedientes, ou como filhos da obediência. Para quem que ele está direcionando isso? Para pessoas que já se converteram ao evangelho. Então provavelmente para mim e para você que já é considerado cristão, tá? Então você é um filho obediente, você é um filho da obediência, né? E como um filho obediente, então ele dá uma maneira de um exemplo. Como um filho obediente deve se comportar. Ele explica no restante da escritura, falando: não se molde, né? Ou não se volte para os seus maus desejos, né? Mas antes seja santo. Seja santo assim como Jesus é santo. Então uma exortação a pessoas que, assim como nós, que já somos filhos da obediência, somos filhos obedientes, já nos convertemos ao Senhor, nós não podemos entortar ou voltar os nossos olhos ou a nossa atenção ou aquilo que nós sejamos para o pecado, para o mal. Mas ele está falando assim, ao contrário, o filho obediente, ele é aquele que acaba se tornando santo, ele é aquele que busca a santidade. Então, aqui Pedro está trazendo uma exortação para a igreja, para quem já é convertido, a uma vida sem pecado, a uma vida separada para Deus, a uma vida de santidade. E ser santo está totalmente relacionado com aquilo que você é. Está totalmente relacionado com a sua identidade, com o teu caráter formado. E o teu caráter ele está apontando para quem você está se tornando. Então, se liga na exortação, sejam, está relacionado a ser. Sejam santos, se tornem santos, tornem-se que vocês tenham um caráter moldado pela santidade. E por que eu estou falando isso? É muito comum nos dias de hoje nós ouvirmos de pessoas sobre coisas que nós temos que fazer. Então, você tem que fazer missões, você tem que servir aqui, você tem que servir ali, você tem que curar os enfermos, você tem que libertar os cativos, você tem que pregar o evangelho. E entenda, de maneira nenhuma isso é errado, muito pelo contrário. Você de fato tem que fazer essas coisas porque você é chamado por Deus para fazer essas coisas. Só que à luz da palavra, será que o nosso fazer ele é interessante para Deus quando ele não está acompanhado por quem nós estamos nos tornando ou por quem nós deveríamos estar nos tornando?
Será que para Deus, cara, será que ele se agrada mais de quem eu estou sendo ou daquilo que eu estou fazendo? E aí eu queria que você abrisse a tua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 2. Eu queria acompanhar com vocês aqui o Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 2, que ele traz exatamente essa menção daquilo que nós estamos fazendo versus aquilo que nós estamos nos tornando. Então, olha o que diz aqui as escrituras, ó. Aqui é a carta, tá, que João está escrevendo para a igreja de Éfeso. E ele diz assim, ó: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Entenda que são coisas que eles estão fazendo. Trabalho árduo e eles estão perseverando. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova o que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Então, olha aqui Deus falando bem da igreja de Éfeso, das coisas que eles estão fazendo, tá bom? Então eles estavam perseverando, eles estavam colocando à prova os falsos apóstolos, é tudo coisa que eles estavam fazendo. Aí logo em seguida ele entra com a questão do ser, porque olha que interessante, ó, verso 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-te e pratique as obras que praticava no princípio. Então, vamos por pontos. Ele fala assim, ó: tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Por que Deus está falando isso à igreja de Éfeso? Porque Deus está falando que a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. E em seguida ele explica, porque houve um pecado, houve alguma queda. Por isso que ele fala assim, ó: arrependa-te, lembra-te de onde caístes e volte às obras, e volte à prática das primeiras obras. Então, aqui está falando sobre o caráter de santidade que foi deturpado pelo pecado. Então, eles estavam fazendo muitas coisas, só que quem eles deveriam ser, ou seja, uma igreja santa, uma igreja que repudia o pecado, eles estavam falhando nisso. Por isso Deus está falando: vocês abandonaram o primeiro amor, porque vocês agora estão em pecado. Então lembre-te de onde vocês caíram. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Volte à prática daquele seu primeiro amor, que você temia, que você andava em santidade. Lembra do seu primeiro amor a Deus? Você lembra quando você estava, com um termo bem pejorativo aqui, você estava naquela santidade santa e tudo pra você pensava antes de se Deus ia se agradar daquilo ou não, então você pensava 3 vezes antes de você cometer um pecado, lembra? É disso que Deus está falando. Tenho contra você que o teu ser, aquilo que você deveria estar se tornando, que era uma igreja santa, está no andar de santidade, estava deturpado pelo pecado. Então por isso vocês abandonaram o primeiro amor. E olha só, se a gente for continuar aqui no verso 4, ele vai um pouquinho mais profundo ainda, porque ele fala assim, ó: se você não se arrepender, eu tirarei o candelabro do lugar. Quem que é o candelabro que ele está falando aqui, ó? Em Apocalipse 1, verso 19, vai falar aqui, ó: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, olha isso aqui, ele está falando que se a igreja de Éfeso não se arrependesse, o próprio Deus ia tirar deles ali a igreja. O candelabro é a igreja. Você percebe como eles estavam fazendo muitas coisas, eles estavam perseverando dentro do sofrimento, eles estavam colocando à prova os falsos apóstolos, os falsos ensinos, mas Deus tinha uma coisa contra eles. Isso era uma coisa grave ao ponto de Deus falar: se vocês não se arrependerem disso e voltarem à prática do primeiro amor, das primeiras obras, cara, eu vou tirar a igreja de vocês, eu vou tirar a igreja do lugar. Isso aqui é sério, né? Para você que exerce algum tipo de liderança, isso aqui é uma exortação séria da parte de Deus para nós. E aí eu quero chamar a nossa atenção para o fato de que, será que nós estamos só preocupados com a nossa performance ou com aquilo que nós estamos fazendo? E será que nós temos voltado a devida atenção com quem nós estamos nos tornando? Ou se nós estamos deixando com que nós de fato nos tornemos santos, assim como Jesus é santo? E repudiar, cara, as práticas, as más práticas, as práticas carnais, os pecados. Porque sim, cara, eu vou repetir, você deve sim praticar as obras e fazer. O errado não está no fazer, o problema é quando você está fazendo e ignora quem você está sendo.
Então é isso que eu quero chamar a atenção, porque se a gente for pegar pela Bíblia, a gente vai ver que o próprio Jesus ele vai nos contando uma história de que chegará um dia em que pessoas virão a ele e falarão assim: Senhor, em teu nome eu curei o enfermo, em teu nome eu expulsei o demônio. E o próprio Jesus vai virar e vai falar assim: ó, afastai de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço, tá? Então fica essa palavra de meditação, que você não possa esquecer de quem você está se tornando, de quem você está sendo por esses dias. Se você está só focado no que você tem que fazer, entenda que Deus está te chamando hoje para você ser santo assim como Ele é santo. Que você possa se abrir, que nós possamos nos abrir cada vez mais para o processo de santificação de Deus para as nossas vidas, para que cada vez mais o caráter dele venha a ser moldado em nós e assim nós possamos nos tornar mais parecidos com Ele, tá bom? Então, fica assim essa mensagem, que nós possamos orar para Deus nesse sentido. Que Deus abençoe você, um abraço no seu coração. Fui!